Olá, começa agora mais um videofórum do Canal do Empresário, uma iniciativa da Desenvolve SP. Hoje vamos falar das oportunidades geradas quando o setor público e o setor privado atuam em parceria. Para tratar deste assunto, recebemos Marcos Campagnoni, doutor em Administração de Empresas e mestre em Administração Pública e Planejamento Urbano. Hoje atua na Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano como chefe de gabinete. Marcos, como o desenvolvimento regional pode ajudar os empresários a crescerem ainda mais e como os empreendedores podem ajudar no desenvolvimento regional? Em tempos de economia globalizada, as políticas de competitividade, elas são formuladas no âmbito do território, no âmbito da região. Ou seja, o foco não é mais as empresas, e sim as cadeias produtivas. A região funciona como uma unidade produtiva integrada. E cabe, então, ao governo qualificar o território. Então, o governo articula e planeja o território, empreendendo projetos que aprimorem a infraestrutura logística, de transportes, de telecomunicações, a qualificação da mão de obra, os centros de pesquisa. Ou seja, os atributos do território geram externalidades positivas para as empresas. Não basta apenas a melhoria da qualidade do produto ou o menor preço para as empresas serem mais competitivas. É preciso, então, que as vantagens competitivas do ambiente potencializem os seus resultados. Do ponto de vista dos empresários, quando o empreendedor procura criar efeitos sinérgicos positivos em atividades de cooperação com outras empresas, ou investe em inovação tecnológica, ou mesmo em políticas também de sustentabilidade, os empresários então também estão contribuindo para que haja uma maximização dos resultados relativos à competitividade e sustentabilidade em cada região. Ou seja, aonde o empresário está localizado, a empresa dele ou a fábrica ou a área de atuação, se ela for desenvolvida, se ela tiver essa estrutura, vai ser melhor para o empresário. Com certeza, e o governo do estado atuando na qualificação desse território para potencializar esses resultados. Além das regiões metropolitanas, São Paulo atua com as APLs, né? Uma experiência que está sendo muito bem sucedida. Como funciona? Olha, essa cadeia de fornecedores e empreendedores com universidades, centros de pesquisa, quando elas interagem, quando elas cooperam, os resultados são muito maiores, são positivos. É o que a gente fala, então, do efeito sinérgico positivo. Nós, particularmente na Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano, entendemos os APLs como fundamentais para o desenvolvimento do entorno das áreas centrais das regiões metropolitanas. Você veja que hoje nós temos grandes problemas de mobilidade nos grandes centros urbanos, né? Por quê? Os empregos estão mais nas áreas centrais e as pessoas vivendo mais distante do seu emprego. Isso cria o que se convencionou chamar de movimento pendular, saturando os transportes, tanto de massa quanto individual, pelos congestionamentos, né? Isso tira sono da pessoa, tira tempo de convivência e impacta na sua produtividade pessoal e, consequentemente, na produtividade das empresas. Então, nós temos todo um esforço no sentido de também gerar empregos no entorno das áreas centrais das regiões metropolitanas. E no âmbito da Secretaria, nós estamos mapeando as cadeias produtivas que existem nas franjas das áreas centrais metropolitanas. Por exemplo, aqui na região metropolitana de São Paulo, nós temos o arranjo produtivo local do plástico, da metalmecânica, que já tem uma ação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico para potencializar esses arranjos produtivos, mas estamos mapeando novas cadeias produtivas no entorno. Detectamos, por exemplo, que há possibilidade de desenvolvermos arranjo produtivo local de flores. Se a gente pegar Salesópolis, Biritiba-Mirim, Mogi das Cruzes, Poá, Guararema, também Cotia, nós temos aí uma grande produção de flores que podemos, essa cadeia produtiva, ser potencializada como um arranjo produtivo local. Ou seja, você pega uma tendência, uma característica regional e potencializa isso de uma forma comercial mais competitiva, que gera empregos e gera uma melhor infraestrutura para a própria região. Exato. Identificamos as vocações da região, as cadeias produtivas,
e identificamos as políticas públicas complementares para que ela se desenvolva como um APL. E, assim, São Paulo já tem algumas APLs e estão algumas em andamento, é isso, essa pesquisa, tudo. Quais são as vantagens que a formação de uma nova APL pode trazer para uma região que já tem uma atuação forte, né, numa determinada área, como esses exemplos que você falou, mas que talvez não esteja tão organizada para realmente ser mais competitiva e até exportar? O desenvolvimento dos APLs é fundamental para homogeneizarmos o desenvolvimento no território do Estado, ou seja, aquelas áreas menos dinâmicas é onde nós podemos, então, focar a identificação das cadeias produtivas e estabelecer esses laços de cooperação entre agentes públicos e privados e organizações da sociedade e, de certa forma, equilibrarmos o desenvolvimento em todo o território do Estado. E essa parceria entre público e privado, o investimento em pesquisa, é uma coisa que ocorre muito, por exemplo, nos Estados Unidos, né, e que gera realmente cases de sucesso. É um pouco essa ideia. Tem uma experiência do Nordeste do estado de Ohio, que nós achamos incrível, né? Os empresários aportaram recursos, cerca de $1 bilhão em fundo de capital semente, justamente para investir em inovação, né? Nós sabemos que a Desenvolve São Paulo também tem uma linha, né, para estimular a inovação, mas o que nós consideramos muito interessante dessa experiência norte-americana é justamente o fato de que o fundo não é constituído por recursos governamentais, mas por recursos das próprias empresas, né, que entenderam por bem dinamizar aquela região do estado de Ohio e investindo justamente em inovação. E é o que nós precisamos, estimular o empreendedorismo, sobretudo nos jovens, né, e na economia criativa. Comparando um pouco, falando de Brasil, o estado de São Paulo, como você poderia comparar a atuação do estado de São Paulo para o empresário, né, assim, eu diria como facilidades até para distribuição, logística, ou mesmo o mercado consumidor. Como você compara isso com outros estados no Brasil? Bom, eu acho que a gente pode comparar São Paulo até com outros países, né? Se o estado de São Paulo, exatamente, fosse um país, nós seríamos a 18ª economia do planeta, né? Nós temos uma população de 42 milhões de paulistas. A Argentina tem 40 milhões de argentinos, ou seja, somos um país maior que a Argentina. O nosso PIB é praticamente o dobro do PIB da Argentina. Nós temos aqui os maiores aeroportos do país, né? Cumbica, o ano passado, transportou 38 milhões de passageiros, Congonhas, 12 milhões de passageiros, para você ver o terceiro, que é o Galeão, 11 milhões de passageiros, ou seja, nós temos, então, os maiores aeroportos, os maiores portos, o Porto de São Sebastião, né, 1/3 de toda a economia, tudo que se exporta no país flui pelo Porto de Santos. Temos agora o Porto de São Sebastião sendo ampliado, as rodovias sendo duplicadas, as plataformas logísticas integradas, construídas em pontos estratégicos de intersecção com a linha ferroviária, com as rodovias, com os aeroportos alfandegados. Enfim, temos uma estrutura, uma infraestrutura que potencializa muito a economia do nosso estado e do país, né? Só para você ter um dado que eu acho interessante, na nossa macrometrópole paulista, nós geramos 28% de toda a economia do país, um pequeno espaço do território nacional. E assim são as áreas metropolitanas em todo o planeta, né? Tóquio gera 40% da riqueza do Japão, Paris gera 30% da riqueza da França, Lagos 30% da riqueza da Nigéria. E a nossa macrometrópole paulista, 28% da riqueza do país. É bem representativo. Bem representativo. Se nós integrarmos com a região metropolitana do Rio de Janeiro, nós teremos em menos de 1% do território nacional a geração de 35% do PIB do país. Então, temos aí, veja a importância de ter um estado com boa infraestrutura, né, tanto logística, de transportes, de telecomunicações e principalmente de conhecimento, né? As principais universidades do país estão aqui, a maior produção científica do país estão aqui. Então, as empresas de base científica e tecnológica também acabam se instalando
aqui com uma produtividade muito elevada. E pensando no planejamento, porque ações de governo elas têm que ser muito planejadas, né, envolvem aí diversas etapas. E para o empresário também, ele também tem que se planejar. Qual que é a importância do planejamento de médio e longo prazo e até para aproveitar essa questão da infraestrutura logística? Exato. Bom, primeiro, quando você planeja, você não improvisa, logo você não desperdiça recursos. A ação planejada confere maior racionalidade à ação governamental e cria um ambiente mais propício para as atividades empresariais, né? Na nossa secretaria, nós planejamos para o longo prazo, nós estamos planejando o território da macrometrópole para o horizonte de 2040, com metas intermediárias para 2020. Ou seja, isso dá uma tranquilidade para os empresários quando eles sentem o planejamento, a ação mais racional, né, do governo e que procura então potencializar, maximizar toda essa infraestrutura instalada no território. Ou seja, ele pode estar atuando numa região, mas já de olho em ampliar o seu mercado, aproveitando exatamente esses recursos. Exato, é fundamental ter um rumo e no estado de São Paulo o empresário tem o rumo. Obrigada pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. Você acaba de assistir mais uma entrevista exclusiva do Canal do Empresário. Aproveite e participe da nossa enquete sobre temas para as próximas entrevistas. Entre no nosso site canaldoempresario.com.br. A cada 15 dias, recebemos especialistas e profissionais que podem dar dicas e sugestões para a sua empresa crescer ainda mais.